você não sabe a informação que eu vou te passar nesse vídeo, você nunca vai conseguir vencer o desafio clássico, beleza? Eu repito, se você não sabe a informação que eu vou passar nesse vídeo, você nunca vai conseguir fechar o desafio clássico, além de nunca conseguir evoluir o seu nível no Clash Royale. Você sempre vai ser aquele jogador mediano, beleza? Vamos lá. No Clash Royale existem estilos de jogadores. Você sabe qual que é o seu estilo? Se você não sabe o seu estilo de jogo, você nunca vai conseguir extrair 100% do seu potencial, beleza? Você sempre vai estar jogando lá na casa dos 90%, no máximo uns 92%, 85% no máximo, tá ligado? Mas nunca vai ser 100%, beleza? O primeiro estilo de jogador no Clash Royale é o jogador atacante. Como que você sabe que você tá jogando contra um jogador que ele é especialista no ataque? Geralmente esses jogadores que são especialistas no ataque. O que quer dizer um jogador especialista no ataque? É um jogador que ele planeja, mano, o ataque dele ele é construído desde a torre dele, tá ligado? Ele é focado só no ataque, mano. Mano, ele não... Tanto é que esses jogadores, geralmente eles têm uma dificuldade pra defender. Por quê? Porque o cérebro deles é totalmente voltado pra atacar, tá ligado? Eles são geralmente jogadores agressivos, que jogam com cartas pesadas, cartas pesadonas. Eles adoram jogar de gigante. Adoram não, eles se sentem confortáveis jogando com essas cartas, tá ligado? Por que eles se sentem confortáveis jogando com cartas pesadonas? Porque eles estão jogando com cartas que maximizam o máximo do potencial deles. Ou seja, cartas que extraem 100% do potencial deles, tá ligado? Que é o caso do Gigante Golem, é o caso do Mega Cavaleiro e é o caso do próprio Giant. Ó, nosso gigantinho aqui, normal e comum, beleza? Se você vê um jogador que se sente confortável em usar cartas pesadas, ele gosta de usar deck de gigante, provavelmente esse jogador, ele é um atacante, papai. Os decks que... O deck pra descrever esse tipo de jogador é o deck de gigante com príncipe, enfim, eu vou deixar o deck aí na edição, beleza? Geralmente, esses decks, eles vão classificar esse jogador. Aí o jogador de atacante, ele também pode ser visto como uma espada, beleza? Porque ele é o ataque. Aí a gente tem o oposto desse jogador. A gente tem um jogador que é o escudo, a gente tem o defensor, tá ligado? Os defensores, na maior parte das vezes, eles vão ser classificados como jogadores. Essas nomenclaturas aí que eu dei, como atacante, defensor, são nomenclaturas que eu dei pra conseguir explicar melhor, tá ligado? Pra ficar melhor o entendimento, beleza? Vamos prosseguir. A gente tem agora os jogadores que eles são defensores, o escudo do jogo. Espera só um pouquinho. Geralmente esses jogadores que eles são os defensores, eles são classificados como jogadores que gostam de usar uma carta apenas no ataque ou duas no máximo, tá ligado? Mas são cartas que eles utilizam pra atacar, que eles têm certeza absoluta que ela vai dar dano na torre, beleza? São cartas como... Deixa eu ver aqui... São cartas como veneno. Os jogadores de defesa gostam demais do veneno. Eles adoram mineiro, adoram veneno, mineiro. Adoram não, eles se sentem confortáveis em usar essas cartas, beleza? Eles se sentem confortáveis em usar também barril de goblins no ataque. E também, deixa eu ver... Cadê? Cemitério, beleza? Então, cemitério, miner, veneno e barril de goblin são cartas que esses jogadores eles vão se sentir extremamente confortáveis de utilizar no ataque. Geralmente os decks desses caras eles também sempre tem uma construção. Então, se você é um jogador assim, você já sabe que o seu estilo de jogo é defensivo, beleza? Mano, e é isso. Geralmente um jogo contra um defensor e um atacante, mano, o pau quebra, hein? O pau quebra porque o bagulho é louco, papai. É tipo uma espada enfrentando um escudo extremamente forte, tá ligado? Vai ganhar quem for mais resistente, mano. Ou a espada tem que ser mais forte que o escudo, ou se o escudo for muito mais forte, a espada vai bater, não vai conseguir dar dano e no final das contas ela vai acabar quebrando, tá ligado? É isso, mano. É o que acontece no jogo desses caras aí. O pau tora. Aí você vai pegar e vai falar assim, qual que é um deck que mostra que um cara é um jogador defensivo? Pra gente ter mais ou menos uma noção. Eu vou deixar aí o deck na edição do vídeo, beleza? Um deck de um cara defensivo. Mas tem vários outros decks que mostram que é um cara defensivo, beleza? Não tem só o que eu vou deixar aí, mas eu vou deixar um aí só de exemplo. Tá, agora vamos prosseguir. O próximo da lista é o estilo de jogador, que ele é um jogador que eu classifico como jogador hunter, que é um jogador caçador, / jogador oportunista, / jogador especialista em contra-ataque. Não se enganem, beleza? O contra-ataque, ele não é a mesma coisa do ataque. O jogador que ele é atacante, o cérebro dele, ele planeja a estratégia de ataque desde lá de trás. O jogador atacante, ele só quer saber daquilo, ele só quer saber do ataque, mano. O jogo dele é totalmente voltado pra invasão, tá ligado? O jogo do jogador de ataque, ele é totalmente planejado pra quando as cartas dele estiverem no campo adversário, elas vai ser o ataque fulminante, vai ser o ataque avassalador, tá ligado? Ele é o sangue no olho. Agora o cara, que ele é especializado em contra-ataque, ele é o cara oportunista, mano. Mano, ele é o cara que ele... Por que eu chamo ele de caçador também, tá ligado? Porque o caçador, quando você vai caçar, você fica na floresta, na espreita da presa. E aí você espera ela errar. Manja, esses caras, que eles geralmente são especializados em contra-ataque, eles conseguem inconscientemente saber quanto de elixir que você tem na sua mão. E você vai pegar e vai falar assim, mas eu jogo Clash Royale, e pra mim também é fácil de saber quanto de elixir que o cara vai estar na mão, tá ligado? Mano, se você joga o jogo já tem um tempo, beleza, você vai conseguir fazer isso, você consegue fazer isso, porque é uma habilidade que você acaba adquirindo com o decorrer do tempo. Só que você nunca vai ser tão bom fazendo isso quanto um jogador que ele é um hunter, tá ligado? Porque esses caras, eles fazem isso de forma inconsciente. Mano, pra eles isso daí é como respirar, tá ligado? Eles sabem exatamente quando o seu elixir vai acabar. E quando eles sentem, pra eles é como se fosse um sexto sentido, manja. É tipo o sentido da aranha, tá ligado? Do Spider. Quando eles sentem que o seu elixir acabou, o que eles fazem? Eles jogam a tropa de correr na ponte. Eles adoram uma tropa de correr. Eles são jogadores que são
que eu reconheço como esse tipo de jogadores, porque eles se sentem confortáveis utilizando tropas como porcada. Eles gostam de utilizar também, além da porcada, a menina bode. Eles gostam de utilizar também, além da porcada, a menina bode, corredor, tá ligado? Ou seja, se eles sentirem, se eles farejarem em você o cheiro do medo, brincadeira, o cheiro de que você tá fraco, tá ligado? Que é a hora, porque eles sabem disso de forma inconsciente. Quando eles farejarem que você tá sem elixir, mano, eles vão tacar coisa na ponte, vão correr e vão fuder você, tá ligado? Vão entrar com força dentro do seu rabo lá aí deles, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês não conseguirem saber qual é o estilo de jogo de vocês, vocês nunca vão conseguir extrair 100% do potencial de vocês. Então vamos lá, galera. Agora, falando sobre o próximo jogador. Nossa, só aqui, ó, resultados da temporada. Mestres 3. Aí sim, coisa boa. Voltei pro desafiante 1. Coisa ruim, coisa ruim. Tá, continuando. Voltando a falar sobre os tipos de jogadores. Agora a gente tem o último estilo de jogador, que é o jogador que ele é o Flash, mano. Mano, como é bonito ver um jogador que é Flash jogar, tá ligado? Eu acredito que todos vocês, quem gosta de Clash Royale, pelo menos, já deu até assistido uma gameplay de um desses caras jogando por aí. Mano, é muito bonito de ver esses caras jogar, velho. Mano, os caras, esses caras são caras que eles se sentem extremamente confortáveis. Pra eles é muito bom usar um deck de 2.6 de Elixir, tá ligado? Mano, eles estão... Quando eles usam um deck de 2.6 de Elixir, é tipo o Scanner usando o machado dele. Mano, isso daí extrai 100% do potencial deles. Sem contar que esses caras, que são os Flashes, eles têm um raciocínio extremamente rápido e eles são especialistas em ciclar o deck, tá ligado? Mano, você vai tacar o golem na ponte, você vai tacar uma porrada de coisa e eles vão conseguir defender tudo com, sei lá, um deck de espírito de gelo. Eles vão conseguir defender tudo com esses esqueletinhos aqui, ó. Um espírito de gelo, um espírito elétrico, um espírito de gelo, espírito elétrico, canhão. Mano, é isso que eles fazem, tá ligado? Essa é a especialidade deles. Aí vocês vão falar assim, mas então esses caras, eles não são caras que são especializados na defesa? Não. É diferente. Os caras que eles são defensores, mano, o deck deles inteiro montado pra você não conseguir dar um hit na torre deles, tá ligado? Agora, o deck desses caras, ele é montado pra ser versátil, manja. O deck desse... Mano, ó, eu vou utilizar outro exemplo pra conseguir, pro entendimento ficar melhor, tá ligado? Eu gosto de usar a seguinte analogia. A analogia das artes marciais, beleza? Imagina os atacantes como se eles fossem lutadores de Muay Thai, beleza? O cara que ele luta Muay Thai, mano, ele é um cara da trocação, manja. Ele é um cara sanguinolento. Ele vai em cima ele é violento, ele vai em cima de você com raiva e, mano, o ataque dele é fulminante, tá ligado? Mano, é igual o filme do Ong Bak. Já assistiu o filme do Ong Bak? Mano, você já assistiu uma luta de Muay Thai? Mano, os caras são agressivos, tá ligado? Isso são os atacantes, beleza? Eles vêm com tudo, sangue no olho, mano. Eles tomam aí. Agora, os caras que eles são defensores, mano, eu vejo eles como se fossem um lutador de jiu-jitsu, tá ligado? Se você pega um lutador de Muay Thai versus um lutador de jiu-jitsu, e o lutador de jiu-jitsu conseguir levar o lutador de Muay Thai pro chão, acabou a luta. Acabou, mano. Ou seja, se o defensor conseguir defender o ataque do lutador de Muay Thai, já era, acabou, tá ligado? Agora, se ele não defender, se o lutador de Muay Thai conseguir acertar uma joelhada no queixo dele, aí acabou também. Aí já era. Se entrar uma joelhada, já era. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer, mano. Agora, eu vejo jogadores Flash como se eles fossem um capoeirista, tá ligado? Mano, é muito bonito você ver um capoeirista lutar. Você já viu um capoeirista lutando? Mano, o cara dá cambalhota, o cara dá uma meia-lua, aí o cara ele usa as mãos, tá ligado? É isso, mano. É por quê? Porque esse é o estilo de jogo deles. Aí eu vejo os jogadores que são caçadores, os hunters, os que são especializados em contra-ataque, eu vejo esses caras como sendo os caras que eles lutam taekwondo, tá ligado? Se você demole, mano, se você piscar, vai entrar um pezão na sua cara que você vai desmaiar na hora, beleza? É a mesma coisa, mano. Se você demole, se você piscar, vai entrar um corredor na ponte correndo, ou vai entrar uma menina bode na ponte correndo, já era, você perdeu, tá ligado? É isso que esses caras fazem. Aí, eu vou tentar deixar aí na edição do vídeo um deck que mostra cada um desses jogadores, beleza? Um deck que esses jogadores eles se sentiriam confortáveis de utilizar. Aí você vai falar assim, beleza, vamos voltar pro seu deck principal, né? O deck que você usa pra subir de arena, que você tá usando atualmente pra subir de arena. Ele tem uma corredora aqui, ó. Então, você é um jogador de ataque / contra-ataque. Existem cruzamentos entre os estilos, beleza? Existem sim cruzamentos entre os estilos, porém, um jogador que ele é de ataque, ele nunca vai ser um jogador defensivo. Ele pode sim ser um jogador de contra-ataque também, pode ter esse cruzamento, porém a especialidade dele é o ataque, beleza? Sempre vai ser o ataque. Mas ele pode sim ser um bom no contra-ataque, por quê? Porque o contra-ataque tem a ver com o ataque também, tá ligado? Mas agora ele nunca vai ser defensivo, mano. Mano, a defesa desses caras geralmente é ruim, tá ligado? Beleza, eles têm uma carta lá de defesa ou duas, mas, mano, se você counterar essas cartas, já era, acabou o jogo, beleza? Aí você vai falar, nossa, mas isso é com todo o deck. Mano, porra, eu espero que tenha dado pra entender o que eu tô querendo dizer. Mas a especialidade desses caras é o ataque, mano. Eles extraem 100% do potencial de jogo deles quando eles utilizam um deck que é um deck que deixa eles na zona de conforto, beleza? É um deck que tem gigante como carta principal como carta principal do ataque desses caras, beleza? Um jogador que ele é defensivo, ele também nunca vai ser aquele jogador de ataque. Um jogador que ele planeja o ataque desde lá de trás da ponte, beleza? Ele pode ser um jogador defensivo e meio um jogador de defesa meio contra-ataque também, tá ligado? Porque o contra-ataque e o jogador flash, eles meio que ficam no meio, manja. Agora, um jogador de ataque e o jogador defensivo, eles são os extremos, mano. Cada um deles tá numa ponta. Agora vamos lá. Um jogador que ele é de contra-ataque. Agora,
o atacante, ele tá num extremo, e o defensor, ele tá no outro extremo, e o contra-ataque, ele tá no meio, e o jogador flash, ele também tá no meio, pra esses caras, é muito mais fácil eles conseguirem ser um jogador flash mesclado com um jogador de contra-ataque, e um jogador de contra-ataque também mesclado com flash. E esses caras, eles também podem ter um pouco do extremo, tipo, que é um jogador flash de contra-ataque, um pouco também voltado pra defesa, tá ligado? E um jogador flash, que ele é de, sei lá, defesa, um jogador flash de defesa, só que ele também é um pouco voltado pro contra-ataque. Só que ele nunca vai ser tipo um jogador flash, que ele é um pouco voltado pro ataque e também um pouco voltado pra defesa. Isso não existe, tá ligado? Ele pode ser um extremo, só que ele vai pegar um pouco do que tá no meio. Ele nunca vai pegar os dois extremos de uma vez, porque isso daí não existe. Beleza? Deu pra entender? Eu vou tentar deixar o fluxograma aí que tem na minha mente pra vocês virem a relação que eu tô tentando fazer, tá ligado? Os extremos, eles nunca vão pegar a habilidade um do outro, só que eles podem pegar o que tá no meio. E os que estão no meio é mais fácil pra eles conseguir transitar um pouco pelos que estão na ponta. Só que eles também nunca vão pegar uma ponta e vão pegar a outra. Isso daí também não existe. Aí você pode pegar e falar assim, mas pode acontecer de um jogador que não é um jogador de ataque, ele, sei lá, vamos pegar o exemplo aí que você tá dando, Zord. Porque essas teorias aí do Zord, né, se você ficou até aqui no vídeo, mano, você pode pegar e falar assim, mano, olha as ideias desse cara, velho. Mano, é cara como você, tá ligado? Que ajuda a disseminar desinformação na internet. É por conta de gente como você que tem gente que acredita na teoria da Terra plana. Mano, isso é real. Não tô disseminando desinformação porra nenhuma. Agora, se você não quiser escutar isso daí desse vídeo, beleza, continua aí com o seu estilo de jogo, escolhendo o deck. Por isso que quando você vê um influenciador, tá ligado, falando assim, nossa, galera, eu achei um deck aqui, é um deck muito bom pra você subir de arena, se você usar, você vai conseguir. Aí você usa e você se fode. Por quê? Porque você não sabe o seu estilo de jogo, porra, você não sabe. Aí você vai pegar e falar assim, beleza, então, vamos lá, vamos adotar que isso que você tá falando é verdade. Eu descobri meu estilo de jogo. Meu estilo de jogo é atacante, tá ligado? E eu tenho um amigo aqui que o estilo de jogo dele é flash. Só que o que aconteceu? Ele pegou um deck de atacante também e jogou contra mim. Eu tava jogando com meu deck de atacante e eu perdi. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é ruim. Simples assim, você pode até ser um atacante, mas você é ruim. Eu vou dar o seguinte exemplo. Todos os Uchihas, eles usavam Sharingan, beleza? Mas nem todos os Uchihas eram Madara, tá ligado? Ou seja, existem inúmeros atacantes, beleza? Só que só um deles vai ser o melhor de todos. Vocês estão conseguindo entender? Porra! E também pode existir um Kakashi no meio de todo mundo. Como assim um Kakashi no meio de todo mundo? Um Kakashi é um cara que ele não nasceu com um Sharingan, só que ele conseguiu extrair o potencial do Sharingan muito melhor do que muito Uchiha, tá ligado? Ele despertou até o Mangekyo, mano. Mano, então pode sim acontecer de um cara que ele não é um jogador de ataque ou não é um jogador de defesa, enfim, ele não tem aquele determinado estilo, só que ele consegue usar um deck que ele vai lá e ganha com aquele deck de um cara que tem aquele determinado estilo, tá ligado? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara é um Kakashi? Pra ele ser um Kakashi da vida, pra ele ser considerado um gênio, um prodígio, ele teria que ganhar do cara mais foda que tem usando aquele estilo de deck, tá ligado? Ou seja, o cara mais foda que tem usando o deck de gigante, no caso, o melhor atacante que existe hoje atualmente, mano, só dá pra gente saber vendo lá no meta, tá ligado? Qual que é o cara que tá melhor posicionado usando o deck de gigante? Mano, ele deve ser o melhor, mano. Deve ter outro anônimo que ninguém conhece? Deve ter, mas enquanto não sobe lá o nível, quem tá lá é o melhor, tá ligado? Então esse cara, ele teria que perder pra um cara usando o deck de gigante, um cara que não é especialista em usar em deck de gigante, só que ele usa e ganha desse cara que tá lá melhor posicionado no ranking. Vocês conseguiram entender? Porque esse cara, no caso, ele é o Madara dos atacantes. Vocês estão entendendo? Coisa que eu escuto muito, o pessoal pegando e falando assim, esse deck aí é no skill, esse cara aí não tem habilidade, ele joga muito joga tudo na ponte. Dizem muito isso sobre os jogadores de ataque, tá ligado? Mano, mas isso não existe, esse negócio aí de não ter habilidade. Mano, o que acontece? O que acontece é que é o estilo de jogo do cara. É chato de ver uma partida de um cara que ele é um atacante. É chato por quê? Porque se o ataque do cara dá certo, acabou o jogo, tá ligado? É isso, é a especialidade do cara. Aí você pega um cara desse, que a especialidade dele é essa, e aí você coloca ele pra jogar com um deck de capoeirista, no caso, um deck de flash, tá ligado? Do jogador flash. Aí ele não joga e você fala assim, esse cara ele não tem skill. Mano, é a mesma coisa de você pegar um peixe, tá ligado? Um peixe que ele tem, a habilidade dele é nadar. Mano, ele é foda nadando. Aí você pega e fala assim pro peixe, sobe aquela árvore ali. Se você não conseguir subir aquela árvore, você é ruim, tá ligado? Tem os peixes que conseguem sair fora da água. Tem os peixes que conseguem viver um pouco fora da água. Eles saem, eles pulam, tá ligado? Eles vivem na lama há um tempo. Mas essa é a especialidade deles? Não, a especialidade deles é a água, mano. Eles são os melhores nadando. É a mesma coisa que você pegar um macaco e aí você pegar e falar pra ele assim, você é muito bom subindo árvore. Beleza, você é foda nisso. Mas eu quero ver você nadar. Nada aí. Ele vai nadar, ele vai dar uns nadinhos lá, ele vai nadar do jeito dele, só que não é a especialidade dele. Vocês estão me entendendo? E aí você quer forçar um macaco, tá ligado? Que a especialidade dele é subir árvore, você quer forçar ele a nadar. Puta que pariu, mano. Mano, isso é muita doença. Não vai dar certo, tá ligado? Se você quer extrair o seu potencial máximo, 100% do seu poder, você precisa usar um deck que tá de acordo com a sua habilidade. É a mesma coisa de você pegar um guerreiro, tá ligado? Que ele é um tanque, ele é o cara brabo da luta, e aí você dá pra ele uma varinha de mago pra ele lutar.
mano, ele tem que ter uma espada pra ele lutar, tá ligado? Porque tá de acordo com a habilidade dele, ou seja, o deck, ele é a arma que você vai usar, mano. E se essa arma que você vai usar não tiver de acordo com a sua habilidade, com a sua especialidade, se você é um flash, você usa deck de flash, se você é um atacante, você usa deck de atacante, se você é um escudo, um defensor, você usa deck de escudo e defensor, e se você é um caçador, ou seja, um cara especializado em contra-ataque, um cara oportunista, você usa um deck desse, você tem que usar uma arma que ela tá de acordo com a sua habilidade, beleza? Se isso não acontece, mano, tá errado, tá ligado? Ah, mas eu tenho um estilo de jogo e aí eu uso outro deck que não tem nada a ver e eu consigo ganhar. Beleza, pode acontecer de você ganhar, pode, mas de novo, você não tá extraindo 100% do seu poder, tá ligado? Não tá extraindo 100%, você tá jogando no máximo lá nos 90%. Mano. Você quer extrair 100%, você tem que usar uma arma que tá de acordo com a sua habilidade, beleza? É isso, ponto, é isso. Beleza, então é isso, era isso que eu tinha pra dizer no vídeo. Eu espero ter ficado claro, beleza? Qualquer dúvida aí vocês deixam nos comentários. Eu sei que esse vídeo vai gerar muito comentário, mas enfim. E aí vocês comentam aí, compartilham e se inscrevem no perfil, beleza? Porque só nesse perfil você vai ver vídeos de teorias do Zord. Beleza? Então é isso. Tamo junto aí, galera. E é nóis. Nossa, esse vídeo, puta que pariu, falar tudo isso deu trabalho da porra, hein? Porra, toma no cu.